Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao vereador Fabiano André Piccoli, segundo vice-presidente dessa casa, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Senhor presidente, boa noite a todos. Ofício 130/2019, Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Assunto: projeto de lei. Senhor presidente, honro nos cumprimentar Vossa Excelência, a oportunidade em que encaminhamos para análise dessa egrégia Câmara de Vereadores o projeto de lei número 50, de 8/8/2019, que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana no município de Farroupilha e dá outras providências. Atenciosamente, Clayton Gonçalves, prefeito municipal. Ofício 139, Secretaria de Gestão e Governo, mensagem retificativa ao projeto 48. Honro nos cumprimentar, Vossa Excelência, a oportunidade que submetemos a elevada apreciação, apresente mensagem retificativa no projeto de lei 48. Atenciosamente, Clayton Gonçalves, prefeito municipal. Ofício 02/2019, excelentíssimo senhor Sandro Trevisan, vereador presidente, honro nos cumprimentá-lo na oportunidade em que venho, através desse, solicitar a entrada do processo 048-1/1.19.000089.7/9 na Comissão Especial de Ética dessa Casa, conforme o regimento interno, Resolução 390, para que os fatos da denúncia sejam esclarecidos e a verdade posta para o público. Cordiais saudações. Sidney Catafessa, vereador da bancada do PSD, Farroupilha, 8 de agosto de 2019. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convidamos para fazer parte da mesa a turismóloga Carol Bevenuti, a arquiteta Clarisa Zanata, a museóloga Juliana Jaeder e o ativista cultural, advogado Carlos Alberto Sandoval, para explanarem sobre a possibilidade de tombamento como patrimônio histórico do prédio do antigo Moinho Covolan, solicitado por esse presidente. Então, eu convido os nominados para que se apresentem aqui na mesa, componham a mesa. Bom, nesse momento, então, eu passo a palavra aos convidados. Se quiserem utilizar o plenário, fique à vontade. Pode falar aí também, sem problemas. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Farroupilha, vereador Sandro Trevisan, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimas senhoras e senhoras representantes do Poder Executivo Municipal, demais autoridades presentes, se assim se encontrarem, senhores e senhoras serventuários dessa casa e serventuários do Poder Executivo, senhores e senhoras representantes da imprensa, a qual eu me incluo, meus senhores e minhas senhoras. Eu vou passar de imediato, presidente, e senhores vereadores e senhora vereadora, a palavra para a Clarissa, é isso? Que vai fazer uma exposição histórica da nossa presença aqui na casa e, posteriormente, nós retornamos. Clarissa, por gentileza. Primeiro a gente vai passar um vídeo. A história é feita através de vidas. Geração por geração, fatos históricos que se entrelaçam entre si contando uma só história. Alguns tratam esses fatos como patrimônio, outros simplesmente como história da família. Como eu, que nasci e me criei brincando por aqui, ouvindo histórias do meu avô. E ele era bom de contar histórias. E a minha preferida era de como o moinho e o doutor salvaram a vida dele.
E ele contava mais ou menos assim: Meu neto, na Segunda Grande Guerra, as coisas eram difíceis. Não se tinha luz elétrica como se tem hoje. Uma vez, eu estava lendo um livro na minha cama, à luz de velas, claro. E eu senti uma dor muito forte, uma dor enorme, e doía muito e eu gritei pedindo socorro. O meu pai veio correndo para ver o que era e ele viu que realmente ele precisava urgente chamar o doutor. O doutor chegando, logo ele notou que precisava cirurgia. Já na rua escura, eu no colo do meu pai, eu escutei ele cochichando com o doutor. Mas doutor, sem luz, como faz? E o doutor respondeu: o moinho há de nos salvar. O doutor parou no moinho e nós seguimos para o hospital. E no caminho eu escutei aquele barulho que eu conhecia. Era o moinho que estava acordando. Chegando no hospital, me colocaram em uma maca. E quando eu deitei, aquela luz forte que parecia dia. E naquela noite eu não lembro mais nada. No dia seguinte eu acordei e o meu pai estava do lado. E eu perguntei para ele: papai, o moinho me salvou, não é? E o meu pai respondeu: meu filho, o moinho e o doutor. O moinho e o doutor. E depois de ouvir essa história, o moinho ficou ainda mais gravado na minha imaginação. E de todos que já ouviram ela, aí eu penso: será que quando eu for contar essa história para os meus netos, o moinho vai estar de pé? Tomara. Tomara. Meu nome é Clarissa Zanata, sou arquiteta urbanista, pós-graduada em Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico na Universidade Politécnica de Madrid e especialista em Conservação Arquitetônica, Diagnóstico e Intervenção na Universidade de Caxias do Sul. Estou aqui para falar com uma abordagem mais técnica sobre a edificação que abrigou o antigo Moinho Covolã e a sua trajetória até os dias de hoje. Levando em consideração que o ato de preservação de um bem histórico só é relevante após o reconhecimento dos seus valores, o trabalho que vem sido desenvolvido no Moinho Covolã tem um enfoque na identificação e reconhecimento do edifício como bem cultural, tendo como premissa o fato de que só se pode realmente preservar aquilo que se conhece. A edificação está localizada na cidade de Farroupilha. Segundo os autores Dalla Vecchia, Heredia e Ramos, Farroupilha é considerado o berço da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul. O moinho instalou-se próximo à estação férrea de Nova Vicenza. Giovanni Covolã veio da Itália em 1876, trazendo a experiência na moagem de trigo. Por volta de 1920, um de seus filhos, Antônio Covolã, viu uma oportunidade de negócio com a vinda do trem e mudou-se para Farroupilha, onde adquiriu um terreno e iniciou as atividades do Moinho Covolã, em uma construção despretensiosa de madeira, com energia gerada por máquina a vapor, construída aproximadamente em 1926. A construção em madeira deu lugar ao prédio de alvenaria de tijolos cerâmicos portantes. Em 1937, foram construídas as duas primeiras etapas, o módulo da esquina e o do meio.
e em 1942 foi construída a terceira etapa, conformando o conjunto que conhecemos hoje. No início da década de 70, o moinho adquiriu um motor a gasogênio, aumentando assim a capacidade produtiva. O local produzia sua própria energia, vindo inclusive a fornecer energia para a cidade de Farroupilha até 1947. Na década de 50, o moinho passou por uma reestruturação, com a utilização de motores elétricos. Com o tempo, o trigo foi desaparecendo da região pela concorrência com o trigo de outras regiões, inclusive o argentino, com valores mais baixos e melhor qualidade. Antônio Covolan faleceu em 1920 e a administração do moinho foi assumida pelos filhos Raimundo e Quilídio. Na década de 70, foi feita uma sociedade com a empresa Tondo S.A., que fabricava farinha orquídea. Nos anos 80, as ações do moinho Covolan foram vendidas para a Tondo S.A. As máquinas foram vendidas e o moinho operou até 1986. Após o encerramento das atividades, a edificação passou a ser utilizada por uma empresa de produtos derivados do vidro, em funcionamento no local até 1995. Em 1998, uma parte da edificação foi utilizada como comitê eleitoral de um candidato a deputado estadual, e o prédio sofreu uma irreversível descaracterização no módulo da esquina. Entre 1998 e 2000, o imóvel ficou abandonado, lugar para usuários e moradores de rua. A partir do ano 2000, Gustavo Covolan iniciou as reformas no local e o transformou no espaço Moinho Clube, que permanece até hoje, junto com o Moinho Café, aberto no final de 2018. O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Representa o testemunho de atividades que tiveram e que ainda têm profundas consequências históricas. É um trecho da Carta de Nizhny Tagil sobre patrimônio industrial do Comitê Internacional para a Conservação do Patrimônio Industrial, escrita em julho de 2003. A edificação em estudo não possui nenhuma excepcionalidade formal e tampouco grandes elementos construtivos, mas se destaca pela técnica construtiva adotada, de uma cultura de imigração italiana. A estrutura de alvenaria portante de tijolos cerâmicos. As paredes do subsolo são em alvenaria de pedra, com 40 a 50 centímetros de espessura, enquanto que as paredes dos pavimentos superiores aumentam a esbelteza à medida que o prédio se verticaliza, dada a diminuição da carga estrutural. Essa diferença é percebida apenas internamente e resolvem o apoio dos entrepisos e assoalho de madeira, adotado pelo conceito de que esse material era mais eficiente para a secagem do trigo. Pilares de tijolos marcam verticalmente a fachada, divididos simetricamente, e servem de apoio para as vigas de madeira. Não existem estruturas em ferro ou concreto armado na edificação. Com o intuito de entender os usos industriais de cada parte da edificação e todo o processo fabril do moinho, a família Covolan desenvolveu, a partir de relatos orais de familiares e antigos trabalhadores do local e análise das estruturas e maquinários remanescentes no prédio, um esquema que denominaram de fluxograma industrial, definindo a planta de fábrica, layout e o seu funcionamento. Foi desenvolvido o diagnóstico da edificação, com todo o embasamento técnico e teórico. Nesta etapa, se investigou exaustivamente o seu estado de conservação, por meio de metodologia de fichas e mapeamento de danos, para conhecer as causas das lesões que interferem na edificação. O reconhecimento da causa é essencial para poder intervir na origem do problema, objetivando um resultado final do restauro que garanta a permanência do objeto por mais tempo. Foram analisadas todas as manifestações patológicas das fachadas e do interior do edifício. Foram graficados e mapeados para se chegar aos resultados. Foram desenvolvidas fichas com todas as deformações mecânicas apresentadas.
estudo cromático, indicações de extrações de amostra e extrações propriamente dita para análise dos materiais em laboratório, para um possível restauro. Tudo isso com o objetivo de respeitar ao máximo a edificação que é uma pré-existência. Mas, além do valor arquitetônico que o edifício possui, se comprovou que foi palco de vivências urbanas e sociais, transformando-se, ao longo do tempo, em um espaço de significativo valor social e histórico. 2 termos que cabe aqui esclarecimento. Renovação. É uma operação arquitetônica urbanística de grande envergadura que tem por objetivo adequar uma zona antiga a funções modernas. Quando consumada, transforma a morfologia de um bairro, os antigos habitantes e as relações sociais humanas aí desenvolvidas. E revitalização. Incentiva a atribuição de novos usos e funções, tornando as edificações compatíveis com as necessidades de uma sociedade contemporânea e apresentando-as como alternativas para a crescente demanda de novas construções e equipamentos urbanos. Seguem aqui exemplos de renovação e revitalização. A edificação que abrigava o antigo moinho Covolã segue viva, com projetos de inclusão social, com o reconhecimento da sua arquitetura, com incentivo à valorização da memória, valorização da música e grupos locais, exposições, apresentações artísticas, projetos culturais e muito mais. Obrigada. Eu me chamo Júlia Maciel Jaeger e eu sou museóloga e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui para vocês eu vou falar então um pouco sobre como o Moinho se compõe atualmente e sobre um dos projetos grandes que vem acontecendo desde 2017, que é o Museu Moinho Covolã, né? Então, atualmente, o Moinho ele atua em vários campos promovendo cultura. Então, a partir do Moinho Café, do Moinho Club e da Associação Cultural Moinho Covolã, que então vem promovendo diversas atividades culturais para a cidade de Farroupilha. Entre elas, cinedebates, cafés filosóficos, aulas e workshops voltados principalmente à música, shows, exposições e, mais atualmente, né, que é um projeto mais atual, que é a questão do museu, né? Então, falando especificamente sobre o museu, o museu foi uma iniciativa, então, que visa trazer à tona a história do Moinho e, principalmente, as relações que o Moinho possui, então, com a cidade e com os moradores da cidade de Farroupilha. O museu, então, ele está em funcionamento desde 2017, aberto e promovendo atividades. E ele foi registrado, então, no Instituto Brasileiro de Museus, que é um órgão federal, o IBRAM, em 2018. Nesse mesmo ano, em 2018, então, foi realizado um trabalho de inventário dos objetos museológicos do Moinho, né? E com esse inventário a gente pôde diagnosticar que existem 130 objetos que, então, contam, né, fazem parte do antigo moinho e contam como funcionava esse espaço quando ainda funcionava como um moinho, né? E também esses objetos eles trazem o saber fazer dos antigos funcionários do moinho, né? Como eles trabalhavam e o que eles precisavam fazer para esse moinho existir. Desde então, desde 2017, a gente teve vários visitantes que iam no café e iam no museu. E a partir dessa visita das pessoas, principalmente moradores da cidade de Farroupilha, a gente percebeu que o moinho tem... percebeu não, mas... foi uma reafirmação, digamos assim, de tudo que a Clarissa já comentou dessa importância social do moinho,
que as pessoas chegam e comentam, trazem sua própria história de vida, sua própria memória pessoal relacionada a algum ponto do moinho. Então, isso foi uma coisa muito interessante que o museu proporcionou, né, que foi diagnosticar que o moinho esteve presente na vida de muitos das pessoas, dos moradores aqui da cidade, e que isso traz um impacto social e cultural muito grande na vida das pessoas, não só por conta da sua história, mas também por conta das coisas que estão sendo promovidas atualmente, né? O moinho faz parte, então, da história de Farroupilha, mas também faz parte do presente de Farroupilha, e queremos que ele continue fazendo parte, né, da vida das pessoas. Então, aqui é só uma imagem do registro, né, do Instituto Brasileiro de Museus, comprovando que ele está cadastrado. E, da minha parte, era isso. Queria agradecer a atenção. Nesse momento, então, passamos a palavra ao Sandoval. Fique à vontade, pode utilizar a tribuna se quiser. Obrigado, senhor presidente. Por uma questão de ordem nessa casa, com todo respeito aos demais vereadores e à senhora vereadora, eu quero fazer uma saudação especial também à presença dos integrantes da família Covolan, né, o Gustavo, o Juca, o Bob, enfim, todas essas pessoas que vieram aqui e os demais ativistas culturais que estão presentes. Eu não quero me prolongar muito, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mas deixar registrado algumas questões que são muito importantes, pelas quais o Moinho Covolan passa nesse momento, né? O Moinho Covolan, nesse momento, está sob júdice. O que significa isso? Falando em linguagem popular, para que todos entendam. Existem, que por uma questão de ética, não vou entrar em detalhes, é claro, uma série de processos que estão tramitando no Poder Judiciário em Farroupilha, devidamente representado pelos seus advogados que fazem parte das partes que estão litigando, mas isso é uma questão que deve ser debatida amplamente e decidida pelo Poder Judiciário, em primeiro momento em Farroupilha, posteriormente a parte que não ficar contente, então, que toda decisão judicial, a gente sabe muito bem, né, Bob, o senhor que é colega advogado, os demais advogados presentes, toda aquela parte que não se sentir satisfeita, ela tem o direito de recorrer em segunda e terceira instâncias. Mas o nosso objetivo, Gustavo Covolan, não é esse. O nosso objetivo, meu querido amigo vereador Pico, líder do governo, né? Tiaguinho já foi líder do governo também, e eu fico, por um lado, muito feliz de estar nessa casa, Mário Belaver, mas, por outro lado, de saber que o senhor, como decano nessa casa, 7ª legislatura, se não me falha a memória, né? O Gasolina, umas 5, 6, meu grande amigo Beto Maioli, se contar todas, né? Mesmo incluindo aquelas como suplente, também está beirando por aí. E segundo a informação que o secretário executivo, o Duílio Pigossi, estando aqui nos últimos 22 anos, né? Jonas Tomazini, o senhor também que é um ativista cultural, nunca houve na história de Farroupilha um projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal, e isso não é uma crítica, isso é uma observação histórica no sentido de se encaminhar para debate, e aí vem os parabéns efusivos para o presidente, a iniciativa dele de nos convidar a participar nesta noite, no sentido de debater o tombamento histórico e cultural de um prédio no município. Um prédio que foi construído, segundo as historiadoras já nos passaram, na década de 20, né, na grande década da epopeia cultural nos Estados Unidos, que foi a famosa década de 20. Mas guardada essa proporção dos processos judiciais, que Deus nos abençoe com essa chuva, o que é mais importante falar também, que há pouco tempo, através da Associação Cultural pelo Tombamento do Moinho Covolan, nós protocolamos na Prefeitura Municipal de Farroupilha um projeto, um processo, tratem dessa maneira, pedindo o tombamento histórico do Moinho Covolan. Por quê? Brevemente, e eu repito, não é a minha parte a história, a minha parte também não é uma parte jurídica, mas sim elucidar para Vossas Excelências, senhores vereadores, senhora vereadora, trazer para as pessoas aqui presentes, e fundamentalmente também trazer para a imprensa, que vai depois divulgar essas situações, que infelizmente até hoje nós não tivemos uma resposta nem positiva e nem negativa. Por
um lado, com todo respeito aos trâmites, e repito, está aqui o Tiaguinho, que já foi líder do governo, que faz parte dessa administração, os demais vereadores que também fazem parte, e outros vereadores que, mesmo sendo oposição, presidente do MDB de Farroupilha, que recentemente, parabéns, o senhor e o Pascoal foram convidados para fazer parte da administração. Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, é um reconhecimento pelo vosso trabalho. Mas o Jorginho sabe o carinho pessoal que eu tenho por ele, então não vamos entrar em detalhes. Vamos aproveitar esse tempo para falar, fundamentalmente, da questão do moinho. Então, nós não tivemos até hoje nenhuma resposta positiva e nenhuma resposta negativa. Conseguiram me tirar às 9 horas da manhã, Gustavo, da cama, para lá fazer uma reunião na Prefeitura Municipal. Deveria haver a presença do prefeito, mas infelizmente ele não se fez presente, mas foi muito bem representado pelo secretário de Cultura e Turismo, o Francis Casari, e pelo antigo chefe de gabinete, Piccoli, o Adamori, que agora está com a deputada. E o que nos disseram? Nos disseram a seguinte questão: a Clarissa pediu, Farroupilha não é o berço da colonização italiana? É o berço da colonização italiana. Quantos prédios tem tombados? Olha, se não me falha a memória, a prefeitura, a Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac, que sempre foi um prédio que fez parte do Poder Executivo, que não me falha a memória, antes do Majone, outros prefeitos lá despachavam, lá atendiam, lá tinham seus gabinetes, e recentemente, a igreja aqui do São José, me corrijam, por favor, me apartam para mim não passar informações equivocadas nessa questão, aqui no São José, que foi tomada pelo IFAM estadual. Aí me cobraram, mas existe um livro-tombo para fazer o tombamento? Alguém me cobrou, acho que foi o do Willis. Existe esse livro-tombo? Tem o registro do livro-tombo do município, e essa casa, não vou dizer dever, seria um pouco de prepotência, né, Arielson? Mas essa casa tem o direito de fazer requerimentos, pedindo informações ao Poder Executivo para que esclareçam essas situações, para que a comunidade receba esse esclarecimento, é óbvio. E no livro-tombo, então, constaria esse prédio da igrejinha do São José. Muito bem. De parte do município, e eu não venho aqui criticar e faço uma parte para eu próprio, dizendo que eu tenho o privilégio, Tiaguinho, de ter concorrido a vereador pelo PDT, de ter concorrido a vereador pelo PMDB, e atualmente faço parte do PP, com muita honra, com muita glória, também concorri a vereador pelo PP, que são os 3 principais grupos, só o PT que nunca me convidou. Mas mesmo assim, a honra que eu tenho é de ter grandes amigos em todas essas agremiações. Então o Sandoval não veio aqui fazer críticas pessoais, apenas fazer uma cobrança, porque nós vamos ter, como terminou o nosso filme ali, um fim para o moinho. Né? Como disse um grande amigo nosso, que por uma questão de ética, não vou dizer que foi o Bristotti, que disse, vá, pega uma patroa, demule, vamos derrubar. Não, porque o doutor João Carlos Rosler colocou no livro dele, Gustavo, que o moinho foi o primeiro local em Farroupilha que cedeu luz elétrica para a cidade. Então nós não estamos aqui massageando os nossos egos, nós não estamos aqui pedindo, legislando em causa própria, presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, não. Nós estamos aqui pedindo que se faça justiça em prol de uma situação onde um prédio de 1920, que tem toda a história de Farroupilha ali guardada, seja nas próximas horas, Marcelo Covolan, demolido. E eu quero, assim, não me estendendo, só dizer para Vossas Excelências que nós temos hoje, presidente, eu até perguntava para o Piccoli, quantos eleitores nós temos em Farroupilha? Por volta de 55 mil. Né? Nós temos hoje, Gustavo, e os demais presentes. Isso é muito importante que a imprensa tenha essa informação, Kiko Paense. Nós temos hoje 5.500 assinaturas catalogadas e devidamente registradas e que tem poder jurídico, para que nós, por iniciativa popular, ingressamos, eu vou fazer uma redundância, com um projeto, Tiaguinho, de iniciativa popular, pedindo o tombamento do moinho Covolan. Mas que fique bem claro que essa não é a intenção, tão pouco da associação e tão pouco daquelas pessoas que estão dando a vida, Manuquele, pela manutenção do moinho. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é que essa casa, por iniciativa própria, faça um projeto, elabore um projeto de iniciativa do Executivo, e hoje nós já fizemos uma solicitação para que o Duílios encaminhe, pedimos para o presidente também, que seja encaminhado
pedindo informações à DPM, que é o Departamento dos Municípios, que dá uma assessoria jurídica, até de forma gratuita, né, Iano? E que nos dá todo o respaldo de não ingressarmos aqui com um projeto que tenha vício de origem. Vício de origem é quando o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, não pode versar sobre aquela matéria. Por exemplo, a Câmara de Vereadores está proibida pela Constituição Federal de ingressar com projetos que criem receitas e despesas para o município. Então, temos que observar isso com muito carinho, presidente, porque a nossa intenção, Tadeu, é respeitar essa casa como sempre respeitamos essa festa. Sempre tivemos o maior respeito por essa casa. Então, não é chegar aqui fazer demagogia barata e colocar a batata quente na mão dos vereadores, absolutamente. É sentar, fazer um debate amplo com a sociedade, com a participação das SICs, com a participação das instituições privadas, com a participação das organizações não governamentais e, fundamentalmente, com a participação dos poderes do Executivo, através dos seus representantes da Prefeitura e também, com certeza, da Câmara Municipal. Por isso, presidente, eu quero deixar gravados os anais da casa. Eu peço uma questão de ordem para concluir. Obrigado. Eu peço aos senhores mais um minuto de atenção. Deixaram essa casa registrado que nós precisamos de um debate, Gasolina, amplo nessa situação. Assim como essa casa sempre teve, eu até vou aumentar a palavra coragem, essa casa sempre teve a participação direta com o passar dos anos, porque nós vamos passar, Piccoli, mas as instituições e os prédios devem permanecer. Isso é fundamental. Se Farroupilha é o berço da colonização italiana, Iano, aonde está gravado na história de Farroupilha que um dia teve uma iniciativa de fazer um tombamento histórico, e eu já coloquei historicamente aqui, a não ser da Biblioteca Municipal, que sempre participou historicamente do município, e a Igrejinha do São José. Desculpa, eu acabei esquecendo o nosso museu histórico lá embaixo, a Casa de Pedra, que também é, Tiaguinho, um prédio onde houve um tombamento histórico. Mas, se não me falha a memória, eu quero que qualquer um dos senhores que está presente nesta noite nos coloque essa questão, daqui a pouco, quando fizerem uso da palavra, se o Sandoval veio aqui passar alguma informação, que não é minha área, fazer essa questão histórica, com todo o respeito aos demais presentes. Mas dizer para Vossas Excelências que nós estamos passando por um momento, fazendo uma redundância, histórico, onde nós temos, presidente, o direito jurídico de ingressar nessa casa com um projeto de iniciativa popular assinado por 5.500 eleitores de Farroupilha, que representam 5.500 famílias que estão lutando conosco pela preservação e pelo tombamento histórico do município de Farroupilha. Mas eu quero encerrar dizendo que nós não queremos isso, senhor presidente. Senhores vereadores, senhora vereadora, nós queremos que essa casa tenha a iniciativa, através de uma reunião das lideranças, e que se chegue a um consenso de ingressar com esse projeto, até para poder auxiliar o poder público municipal, da pessoa do grande querido amigo conterrâneo, Tiaguinho, de Pelotas, o Clayton Gonçalves, que se possa ter uma decisão muito lúcida a respeito desse assunto do tombamento histórico do Moinho Covolã. Eu quero finalizar agradecendo efusivamente e dizer para Vossas Excelências, para parafrasear o General Máximos no filme, que não é um filme porque ele é verdadeiro, é uma história, mano, quando ele diz que tudo que fizermos em vida vai ecoar por toda a eternidade. Muito obrigado. Obrigado, Sandoval. Nesse momento, então, eu passo a palavra aos senhores vereadores, que se quiserem fazer algum tipo de manifestação, perguntas ou algo do gênero, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Novamente, uma boa noite a todos, colegas vereadores, vereador Leonor, nosso público presente, nossos convidados. E gostaria de reforçar a tese de que um povo que não conhece, primeiro, que não conhece sua história, e segundo, que não preserva a sua história, não sabe para onde vai. Então, é um dever de todo cidadão, um dever de todo agente público, criar mecanismos para preservar a nossa história e fazer com que os nossos filhos, nossos netos,
possam conviver e viver essa história. Com essa introdução, eu gostaria, Sandoval, de fazer um questionamento. Na verdade, são 2 questionamentos. Eu acho que é importante nós, como legisladores, dentro do processo da transparência, saber em que pé está a questão judicial, porque talvez muitos de nós aqui não tenhamos conhecimento de toda a conjuntura dessa propriedade, que é uma propriedade privada. Nós somos agentes públicos e uma responsabilidade sobre o recurso público, mas também uma responsabilidade sobre o patrimônio histórico do município. Então, a primeira pergunta é essa. Acredito que o processo não corra em sigilo, mas em que pé está a situação legal dessa disputa que está acontecendo? E a segunda pergunta é, ao passo que o executivo ou o legislativo, na minha visão, acredito que nós não tenhamos poder dentro do que nos concebido de fazer um processo de tombamento, porque isso é oneroso para o município. E como você mesmo falou, nós não podemos legislar em casos em que vai gerar custos para o município. Então, a minha pergunta é, de que forma, se o Executivo Municipal realizar o tombamento desse prédio, que é privado, que custo ou qual seria o ônus do município frente aos proprietários desse imóvel? Porque o ato de tombar é simples, que é um documento. Mas o que oneraria o município, sob o ponto de vista jurídico que tu tens, para o município e para todos os cidadãos, porque o município é o ente, nós somos o município. Então, seriam essas 2 perguntas que eu teria para fazer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do senhor Sandoval. Sim. Piccoli, é bem simples. A questão, Bob, do processo que tramita na justiça, embora não tenha segredo de justiça, eu, por uma questão de ética, e eu também tenho uma instituição que me fiscaliza, que é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu vou pedir desculpas e eu posso pedir, num determinado prazo, que os advogados que representam a família, né, e por isso que ficou bem claro a minha participação como ativista cultural e advogado particular do Gustavo, amigo pessoal, advogado particular do Gustavo, de vir a essa casa para falar sobre o tombamento histórico. Mas veja bem como é importante essa questão. Então eu peço que fique registrado que nas próximas horas pode ser encaminhado através do Gustavo, que faz parte do processo, com os seus advogados, essa questão jurídica, e te peço desculpa em nível pessoal. A questão do tombamento histórico quanto à indenização da família, que é um direito da família intocável, é um direito, inclusive, indisponível, porque os herdeiros têm direito daqueles entes que hoje estão presentes conosco aqui nessa vida física. Ele tem, através do IFAM Nacional, que agora no sábado, inclusive, está de aniversário, né? Já tem atividades marcadas no Brasil inteiro, enfim, que o IFAM, o Instituto de Preservação Histórico, quem me ajuda? Cultural, em nível nacional, ele está comemorando agora no dia 17 e dia 18, né? É isso, né? O seu aniversário. Não é coincidência, nós estamos aqui. E muito importante, existe um fundo, inclusive com repasse de verbas para o IFAM estadual, que é usado para a indenização dessas pessoas, certo? Eu não quero entrar em detalhes quanto a valores, porque seria extremamente indelicado nesse momento da minha parte, e seria uma tremenda falta de ética. Mas o município de Farroupilha não teria despesa absolutamente nenhuma, porque o fundo, através do IFAM, e me corrijam, alguém que está presente, que já está consultando no Google, se eu estiver passando alguma informação equivocada, tem recursos para tombamento histórico no Brasil inteiro. Uma informação que não foi colocada hoje, eu peço uma parte para fazer essa informação, eu não vi aqui, presidente. Eu não vi aqui
a informação de que nós estamos participando, né, Gustavo, de um prêmio nacional, um concurso nacional, onde o Moinho, com todo respeito, tá, vem ponteando todas as estatísticas para vencer esse prêmio, e existe, inclusive, não é uma fortuna, mas existe uma certa verba que seria deslocada. Claro que não vai pagar a indenização, mas fiquem tranquilos, senhores vereadores, e eu volto a repetir, o Piccoli já disse, que se a Câmara de Vereadores não tem gasolina, competência é uma palavra extremamente desagradável, mas a Câmara de Vereadores, segundo a Constituição Federal, Iano, não pode legislar sobre qualquer assunto que venha causar ônus ao município. Por outro lado, a gente pode ter a certeza absoluta que uma boa pesquisa através do departamento jurídico dessa casa, que eu tenho certeza que é muito competente pela minha colega, que agora pode dar um nome, mas tudo bem, será dissolvida, será dirimida qualquer dúvida a respeito desse assunto. Mas fique bem claro, registrado nos anais dessa casa, que não haveria um centavo sequer de prejuízo ao município, aos cofres do município de Farroupilha. Com a palavra, o vereador Ariel Suárcigo. Na verdade, não era nem nossa intenção nos manifestarmos nessa noite, porque o que nós queríamos era ouvir uma das partes daquelas que têm o interesse no tombamento do moinho. Nós que moramos em Farroupilha, não desde a época da construção, mas tivemos o conhecimento do moinho e moramos ali perto, temos a história toda dele. Nós sabemos da importância assim, do moinho, nós gostaríamos que ficasse no município, porém nós temos o conhecimento de que as partes que estão ali, ou os herdeiros, nem todos têm a mesma intenção. Ou se puder ter a mesma intenção, todos eles têm o direito do patrimônio. O direito do patrimônio, que eu quero dizer, é nenhum lado daqueles que querem o tombamento, nem o outro lado que não queiram o tombamento. Mas eu vejo que o projeto, o andamento disso tudo, que já inclusive está na justiça, mas não necessariamente para o tombamento, eu vejo que tudo isso tem que ser primeiro solucionado e se trabalhando em cima do assunto, com o Executivo Municipal, porque do Executivo Municipal, sim, pode ser que tenha alguma lei, e vai ter, para vir a esta Câmara, pode ser até ajudado a construir um projeto, porém, haverá sim indenização. Porque eu não acredito que alguém possa tomar um bem, mesmo que... Porque vocês imaginem... Cada um que está nos assistindo através da TV, o Canal Serra, cada um de vocês que faz parte da família, que são os herdeiros, cada um que possa ter um outro patrimônio, que possa ser ele histórico também. E aí, as pessoas fazem o tombamento e tudo aquilo que tu tem de patrimônio da tua família não vale mais, não é mais teu. Então eu acho que isso não pode ser uma coisa tão fácil, Sandoval. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem despesa sim, o município, e é importante, nós temos aqui museóloga, nós temos aqui arquitetas, né? Eu vejo aqui que foi feito aí um belo filme que tem turismóloga, um belo filme mostrando, que pega no coração das pessoas, que mostra para Farroupilha a necessidade. Nós temos mais diversos locais. Eu cito aqui o Casal Mosquete, a biblioteca, o senhor falou, a igreja, todos eles sem herdeiros. Todos os que foram tombados não tinham um patrimônio de família, por exemplo. Mas eu acho que com uma discussão, com a busca desses recursos, e há muito pouco tempo atrás, para que vocês saibam aqui, o município de Farroupilha deu, em troca de terrenos para construções, deu terrenos do município para poder pegar um outro terreno e construir, por exemplo, uma UPA. E deu o terreno da garagem da prefeitura, depois pegou de volta e deu 10 terrenos. Então eu acho que a conversa deve ser começada, e é uma ideia que me veio aqui enquanto eu estava assistindo às apresentações, que o município vai ter que começar a discutir.
Daqui um pouco ele começa a pensar o seguinte: olha, nós queremos o Moinho Covolã, nós achamos que ele deve ser preservado, mas nós, Prefeitura Municipal, temos que, daqui um pouco, indenizar, inclusive, a família. E através de terrenos que o município tem, inclusive, para fazer uma permuta com esta área. E aí é do município e fica talvez mais fácil até de buscarmos recursos para manter o moinho também. Porque não é fácil também, eu imagino, as pessoas que hoje estão ali no Moinho Covolã, para manter isso não deve ser fácil. É um patrimônio grande, é um prédio grande, e para manter tudo isso não deve ser fácil. Mas eu acho que a conversa tem que ser muito bem discutida para que não haja prejudicados e talvez que possa se fazer uma conservação de um patrimônio histórico. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidney Catafesta. Eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, os demais eminentes parlamentares e os convidados que hoje estão nesta casa, Sandoval, os demais que já utilizaram. Muito obrigado pela vinda, pela explanação. A história de Farroupilha, nós vamos ficar apenas com o nome da história, só Farroupilha. Porque as construções novas, a modernidade está chegando e com força. E precisamos, sim, trabalhar essa questão. Hoje aqui foi apresentado uma história de 1920. Quantos passaram por lá? Se construiu-se Farroupilha através deste documentário posto aqui nessa casa hoje, e que essa plateia que está aqui estão ansiosos para uma decisão. Todavia, as palavras do vereador Arcego, bem colocada, há uma família, há um grupo. Não podemos aqui ser nós os decisores, decidir aonde tem dois lados, com duas opiniões. Mas, se for sim do interesse do município, quero que conte comigo e acredito que os demais vereadores, estamos aqui para auxiliar. Porque hoje o município paga aluguel, um exemplo é a Casa da Cultura. Daqui a pouco com tombamento, daqui a pouco uma indenização ou somente um tombamento, indenizando a família, uma parceria, recolocar a Casa da Cultura junto, buscar recurso, fazer com que a história realmente acenda e viva novamente. Por que não? Recursos tem, Ministério do Turismo, Ministério da Cultura, que hoje existe para isso. Então, quero dizer aos demais que estão nesta casa hoje e os que nos assistem, que estamos aqui à disposição. Agradecer a vinda, eu já conheci a história, conheço o pessoal Escovolã, conheço a família Buzetti, e que dentro da decisão que vier da Justiça, haja sim uma conversa entre o Legislativo e o Executivo. Eu acredito que há interesse, porque se paga aluguéis, e há como fazer ali um espaço ainda melhor. Hoje já é bom, mas pode ficar melhor. Então, conte comigo, conte conosco, e agradeço a vinda de vocês nessa noite, que trouxeram a história de Farroupilha em um único imóvel. Para concluir, presidente, Garibaldi é uma cidade que está preservada. A história está preservada, é cenários de filmes e filmes. Aqui não se vê mais, é só construções. Precisamos ver isso. O que vai ficar para o futuro? Obrigado. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Eleonora, a toda a família Covolã que está aqui, a todas as pessoas que estão acompanhando a sessão na noite de hoje, ao Leandro, TV Serra, informações do nosso Legislativo para toda a comunidade. Expressar alguma coisa hoje, eu acho ainda, doutor Sandoval, que de minha parte seria prematuro. Seria prematuro. A história do Moinho Covolã passou pela história de muitas pessoas, como passou na minha, vizinhando frente a frente, inclusive
inclusive numa parte essencial do Moinho Covolã, que foi exatamente quando desmontado todo o maquinário, quando vendido, enfim, carregado e levado daqui. Mas há de se respeitar hoje, até na condição de legislador, de não antecipar absolutamente nada quando há interesses e direitos que há de ser preservado também. O próprio respeito aos direitos, às discussões, enfim, como o senhor colocou que eticamente o senhor não podia aqui divulgar a questão judicial em andamento, mas nos leva realmente a perguntar, entre as 5.000 e poucas assinaturas que Vossa Excelência citou antes, há também a assinatura de todos os herdeiros em querer transformar ou aceitar essa transformação em um patrimônio histórico, em que o nosso município será responsabilizado ali na frente, a que ônus o nosso município e nós como legisladores, sabendo que ainda não existe uma lei específica para isso, a que ponto nós hoje podemos opinar. Então, o que eu diria, tanto a família Covolã, a quem está nos acompanhando, é de que o próprio bom senso e os direitos que sejam preservados, inclusive o do nosso município de Farroupilha e o interesse público de futuros administradores, para que não venha aí, quem sabe, alguma surpresa da qual a gente desconhece alguma coisa. Então, buscar alguma informação a mais, e que bom que vocês vieram aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Alberto Maioli. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Leonora, quero dar uma saudação muito especial aos que fazem parte da mesa, nossos palestrantes, pessoal aqui presente, e uma saudação muito especial à família que faz parte do Moinho Covolã. E eu quero dizer que eu acho que é de fundamental importância a iniciativa deste processo. E eu quero dizer, pelo fato da minha idade bem avançada, tenho um conhecimento bem profundo do Moinho Covolã. E nada mais justo não seria de poder manter vivo a história, que se faria parte de uma história da colonização, da imigração dos italianos. Mas, evidentemente, que temos que respeitar as decisões jurídicas, e nós, como legisladores, todo mundo sabe que não podemos legislar sobre leis financeiras, mas podemos ajudar, quem sabe, de estudar um anteprojeto junto com o Executivo Municipal, de que possa realmente, um dia, fazer parte do município de Farroupilha, esse belo patrimônio, sempre dentro da legalidade daquilo que nos cabe, para não prejudicar o município e não prejudicar os que fazem parte do Moinho Covolã. Mas eu acho que das discussões nasce a luz e tem tudo para dar certo, e de que esse moinho viesse fazer parte da história do berço da imigração italiana do município de Farroupilha. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa presente, todas as pessoas que se encontram nessa noite, em especial a família Covolã, tanto aqueles que querem o tombamento e aqueles que não querem. Digo isso porque eu vi a explanação do meu amigo, doutor Sandoval. Porque se está na justiça é porque não está tendo um acordo entre as partes, entre os herdeiros. E eu conheci toda a família Covolã. Não lá dos avós do Nino Covolã, do seu Raimundo, do seu Berezi, né? E eu, inclusive, Ariel, eu com meu falecido pai, eu conheci o moinho funcionando.
Eu era um peru. E o Nino Covolan, a família Covolan sabe disso, que dava assistência não só no moinho, mas em todas as olarias, que nós tínhamos muitas olarias em Farroupilha. E eles trabalhavam com esses motores, a diesel, né? Então eu conheci muito bem a família. E continuo conhecendo. Né? O Fabiano fez uma pergunta importante, Fabiano, que eu tinha anotado aqui. Né? E o senhor, questão de ética, né? Que o Gustavo Covolan, tem seu advogado, né? Não poderia responder. Eu não sei qual é que são os herdeiros, quantos herdeiros tem aí, quantos estão a favor do tombamento e quantos não estão. Agora, está na justiça. E o que a justiça decidir tem que ser respeitado. Lógico que, se perder a primeira vez, vai apelando e a coisa vai anos e anos e anos. Eu acho que o Arielso, vou pegar uma parte do Arielso, aonde a família Covolan, nenhum herdeiro deve ser prejudicado. Nenhum deve ser prejudicado. Talvez tenha uma maneira, um consenso, né, de uma permuta com o município, se o município tem interesse, que o município tem muitos terrenos e já fez muitas permutas, né? E se, lógico, se as partes concordarem com a permuta, ou o pagamento em espécie, porque se ficar para o município o moinho Covolan hoje, com certeza, Beto Maioli, teria mais condições de buscar recursos a nível estadual e federal, dentro do Ministério da Cultura e do Turismo e assim por diante, né? Então, para nós hoje, dizer assim, olha, eu sou a favor aqui, eu sou contra aí, é difícil, né? Eu acharia, senhores vereadores e presidente, podia partir da mesa, já que o senhor fez esse convite, né, de convidar também a outra parte. De convidar para vir essa casa a outra parte, né, com seus advogados, com as pessoas interessadas, para ouvir os dois lados, vereador Argenta. Né? E daí nós começamos a trabalhar. Agora, para finalizar, senhor presidente, eu volto a dizer, conheço toda a família Covolan, tenho o maior respeito à família tradicional aqui em Farroupilha, tá? Mas espero que ninguém seja prejudicado financeiramente. Eu acho que é o correto os herdeiros ter o direito daquilo que os antepassados deixaram aí para eles, né? Então, né, agora que o moinho é uma coisa histórica, sem dúvida nenhuma. O prédio é histórico, sem dúvida nenhuma, né? Isso ninguém pode dizer que não, mesmo aqueles que são contra o tombamento. Eu sei que, eu não falei com eles, mas eu sei que eles reconhecem essa parte, né? Agora, também não pode ser prejudicado de um tombamento e não ser indenizado por parte do município ou por onde for. Essa é a minha opinião nesse momento. Espero, senhor presidente, então, repetindo, que o senhor faça o encaminhamento, né, de convidar a outra parte aqui também, para nós ouvir a outra parte também. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, então eu posso, nesse momento, passar para Clarice, que faça as suas considerações finais. Só a título de alguns esclarecimentos que eu gostaria de colocar. Sim, nós estamos participando de um prêmio nacional junto ao IFAM, tá? Nós, eu digo Associação Cultural Moinho Covolan, que se chama Rodrigo Melo Franca de Almeida, está na sua 32ª edição, e nós já fomos classificados na etapa municipal da Superintendência de Porto Alegre, já fomos classificados na etapa estadual e agora estamos concorrendo a nível nacional, tá? Serão 8 projetos no Brasil premiados e com certeza estaremos dentro de um deles. Outra título de esclarecimento foi colocado que o tombamento retira o direito de propriedade. Alguém colocou aqui, uns dos senhores falaram que se perde a propriedade. O tombamento não tira a propriedade do bem, tá? O tombamento é apenas uma proteção legal para a permanência deste bem no município. A família continua proprietária, os mesmos proprietários continuam, a não ser que o município compre o bem e ele se torne público. Desaproprie, exatamente. Tá? Então, só a título de esclarecimento. O tombamento nada mais é que só uma proteção, uma medida legal para a permanência do bem.
Aí, claro que a família precisa viabilizar esse bem para que se torne, né, até para manutenções, porque um bem histórico ele tem manutenções mais caras que um bem. E aí vem as políticas públicas da cidade. O que Farroupilha quer no seu patrimônio? Eu sei que Farroupilha não possui, isso já é a título de plano diretor, né? E eu sei que vocês têm poder aqui para opinar sobre isso, né? Quais são as estratégias do plano diretor aqui de Farroupilha para a questão do patrimônio histórico? O que Farroupilha quer no seu município para a preservação? Numa época que a gente está com recursos pequenos e que o termo sustentabilidade está em alta, cabe pensar e cabe a reflexão de que preservar um bem e reformar um bem existente é muito mais sustentável que colocar abaixo e construir de novo. Tá? Então, uma cidade precisa também ter essa consciência. E nisso... Então, envolve patrimônio histórico e envolve sustentabilidade. É bom refletir sobre isso. E aí foi comentada a questão de Garibaldi, que eu conheço a legislação, eu conheço a legislação de Caxias, e em ambas elas propõem benefícios para o... Só para finalizar. Propõem benefícios para a família, que é isenção de IPTU, índices construtivos, e agora a gente está trabalhando também em algumas cidades para isenção ou redução, desconto no ISS para empresas que aluguem bens tombados. Tá? Então, só para reflexão de tanta coisa que pode ser feito. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao Sandoval para que faça as suas considerações finais. Tá bom, obrigado, presidente. Quero agradecer ao vereador Catafesta por ter lembrado essa questão importante que me passou desapercebido, Gustavo, na minha explanação, de que foi exaustivamente colocado já pelas pessoas que fazem parte desse imenso grupo que luta pelo Viva Moinho, né? Que é o lema, no sentido de que o município de Farroupilha gasta, e aí não cabe de maneira alguma a minha pessoa fazer comentários a esse respeito, mas que o município de Farroupilha, todos nós sabemos, e os vereadores já colocaram essa questão, gasta um determinado valor mensalmente para manter prédios onde se desenvolvem atividades culturais, artísticas e esportivas não, porque aí foge um pouco da alçada para a qual o prédio se propõe. Deixar bem claro que é importante isso, não existe uma guerra jurídica, existe, como foi muito bem colocado pelo Kiko Paese, os interesses de cada um dos lados, né? Onde as famílias lutam para ter uma indenização pelo patrimônio que pode ser ou não tombado, e, consequentemente, as famílias que fazem parte como herdeiros têm o direito, é óbvio, de receber, Piccoli, essa indenização, que existe um fundo, repito, em nível nacional, repassado também para o IFAM em nível estadual, que prevê esse tipo de projetos. É claro que existem centenas, acredito eu, de projetos buscando esses recursos, mas sim que, fundamentalmente, é importante, nesse momento também não foi lembrado, e que eu faço, na conclusão, essa lembrança, que é o COMPAC, que é o nosso Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, que já teve algumas manifestações, já se manifestou anteriormente em algumas situações, e que até o momento não se reuniu ainda para discutir debater essa situação. E eu pego uma carona, presidente, na sugestão do nobre vereador Kiko Paese, no sentido de que seja encaminhado, então, o convite para que a família Covolan se faça presente e traga aqui as suas manifestações, como nós tivemos esse espaço democrático, para que não se transfira para a comunidade que apenas um lado foi ouvido. Eu quero agradecer a presença o convite que foi feito, a atenção de Vossa Excelência, a presença de todos que aqui deixaram os seus afazeres e vieram nos prestigiar, e repetir que tudo que fizermos em vida, Leandro, vai ecoar por toda a eternidade. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que Deus os abençoe. Obrigado, Sandoval. Rapidamente, então, só gostaria de dizer alguma coisa muito rapidamente para nós. Quando que
Quando que comecei a olhar sobre alguns sistemas, por exemplo, e vocês vão entender a lógica logo do que eu digo, comecei a analisar alguns sistemas e entender alguns sistemas, por exemplo, um sistema muito complexo que é da análise de tempo. Se vai chover, se vai fazer sol, se vai vir frio, se vai vir calor. Qual é a tendência para a próxima semana? Aí esses processos eles são passíveis de uma quantidade absurda de informações que estão registradas em um supercomputador. Quanto mais informações existe no computador, maior é a probabilidade de acerto na previsão do tempo. Se um computador que é tão lógico precisa de uma quantidade imensa de história para poder analisar o futuro, será que não tem importância mesmo a nossa história? Será que sem a nossa história nós vamos conseguir analisar o futuro? A partir dessas indagações, a partir desse tipo de criticidade, eu digo, a gente tem que parar para pensar. Se nós não tivermos um passado, de forma alguma nós não vamos conseguir entender o futuro. A nossa história é extremamente importante e a gente tem que ter cuidado absurdo dela. De forma alguma eu fiz esse convite, né, Gustavo, em função de prejudicar pessoas. E sim, eu vejo a importância que tem o moinho, nesse caso, para a sociedade. Aqui nessa sessão, gente, se vocês forem ver, leis muito importantes não atraem tantas pessoas. Então, imagine o interesse social dessa questão. E esse interesse social que movimentou vocês até aqui hoje pode ter certeza absoluta que é bem analisado por todos esses vereadores que estão aqui. De novo, o motivo que eu fiz esse convite, na verdade, em função da casa, foi para fazer o quê? Para a gente começar a tentar achar uma solução para esse, de certa forma, problema. E que esse problema seja solucionado da melhor maneira possível. A gente tem uma história, a gente precisa preservar a nossa história. Então, eu queria agradecer a todos vocês que fizeram presente nessa noite, uma noite chuvosa. Se tivesse um tempo bom aqui, isso aqui seria super lotado. Eu achei que veio muita gente com o tempo que a gente tem hoje. Então, agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Sandoval, Clarissa, Júlia, muito obrigado pela explanação que fizeram aqui nessa casa essa noite. Muito obrigado.